Olá pessoal, então no vídeo passado sobre capacitores a gente definiu capacitância, falou um pouco sobre a associação de capacitores e a gente usou, né, um cálculo, um sistema simples para a gente fazer o primeiro cálculo de capacitância, que foi o capacitor de placas paralelas. Agora a gente vai se dedicar a capacitores um pouquinho mais elaborados, que são o capacitor esférico e o capacitor cilíndrico, certo? E vocês vão perceber que basicamente o que a gente sempre vai fazer aqui é o seguinte: eu tenho um sistema, ele está carregado, eu calculo um campo elétrico, certo? Com esse campo elétrico, eu vou calcular uma DDP. Com essa DDP, né, eu relaciono ela com a carga elétrica. E a razão entre carga e DDP vai me dar a capacitância do sistema. Então, isso aí, basicamente, é a receita de bolo que você tem que fazer, certo? Então, dado o sistema, supõe uma carga, calcula campo, calcula DDP e a razão entre carga e DDP vai te dar a capacitância, certo? Então, vamos aplicar esse roteirinho aí nos nossos sistemas aí de cálculo de capacitâncias elétricas. Então, como eu falei, o primeiro cálculo, né, é o capacitor esférico. Então, esse capacitor, imagine que ele tem aí uma esfera, né, uma armadura aí, um condutor esférico, de carga mais Q, envolto, né, por um outro condutor também, esférico, de carga menos Q. E aí a bateria, se você pensar em um circuito, ela teria que estar aqui entre essas duas placas, certo? Eu estou falando aí de armaduras, condutores e tal, porque é uma ideia de circuito, né? Mas isso aí pode ser qualquer outro tipo de sistema. Então, por exemplo, eu posso imaginar que o primeiro condutor seria a superfície da Terra inteira e o segundo condutor seria a ionosfera, que é uma camada condutora ionizada da atmosfera. E a gente poderia estar pensando ali em uma capacitância elétrica do nosso sistema Terra e ionosfera, certo? Então seria uma ideia de eu pensar e imaginar isso. Mas se é um par de placas carregadas ou se é um planeta e uma ionosfera, isso aí faz pouca importância para os nossos cálculos, certo? Então vamos calcular esse sistema aqui e ele vai ser caracterizado, gente, por dois raios, né? Um raio interno, esse R1, certo? Da primeira esfera e um raio R2 da segunda esfera. Então, eu vou supor que elas são concêntricas, né? Então, todo o sistema aí ele é esfericamente simétrico. O primeiro raio R1 da menor esfera e o da segunda esfera R2, tá? E tanto faz aí a orientação, se eu vou colocar a fonte para dentro, quem está positivamente carregado ou negativamente. Você tem uma capacitância aí do seu sistema. Tudo bem? Então vamos lá. Primeira coisa, calcular campo elétrico. Então, a simetria esférica desse problema me pede uma abordagem esférica. Então, eu poderia aí usar coordenadas esféricas, né? Como meu sistema ele é muito simétrico, maravilha, eu vou usar uma lei de Gausszinha aí, com a minha gaussiana de raio R, também concêntrica ao centro de simetria do sistema, e de um raio R intermediário entre R1 e R2. Tá? Para esse caso aqui, então, fluxo elétrico, o campo ele é uniforme em toda essa região aí, toda essa superfície da minha gaussiana, certo? Dessa regiãozinha aqui, por simetria. Então, o fluxo elétrico ele é campo vezes 4πr ao quadrado. Carga interna é o que? Sobre ε0. Isola o campo elétrico. Então, percebam que o nosso campo elétrico vai ser carga do capacitor sobre 4πε0 r ao quadrado. Ou seja, tanto faz eu ter essa carga aí de forma homogeneamente distribuída ou essa carga toda concentrada no centro de simetria do nosso sistema. Tanto faz dar o mesmo campo elétrico. Tá? Isso aí surge do fato que as equipotenciais são esferas, né, de uma carga pontiforme. Calculado esse campo elétrico, agora a gente pode calcular uma DDPV. Então, essa DDP eu vou andar da carga positiva até a carga negativa, paralelo ao campo elétrico, que tem esse perfilzinho aqui, certo?
sai perpendicular a uma superfície condutora e chega perpendicular a outra superfície condutora, um campo radial. Eu vou integrar aqui esse EDR de R1 até R2. Isola o campo elétrico, então carga sobre 4πε0 vai para fora, integral de dr sobre r ao quadrado, integral simples, vai dar menos 1 sobre r, que eu tenho que integrar entre os limites de raio R1 e R2, certo? Então, menos R2 eu já coloquei aqui para a direita, e menos com menos R1 vai dar mais R1, eu coloco para a esquerda. Tá? Então, do jeito que eu escrevi aqui, já me dá uma quantidade positiva, certo? Então, carga sobre 4πε0 e a diferença aí entre os inversos, né? R1 e R2. Então, nós vamos ter com essa expressão a DDP. Então, percebam que eu calculei a DDP e ela sai já de cara em termos da carga elétrica. E aí vamos calcular a capacitância, que basicamente é a razão entre a carga que eu armazeno dada a DDP que eu tenho que aplicar nesse sistema. Então, basicamente, eu vou jogar o V da esquerda para a direita, né, e jogo todo o resto das coisas para o outro lado. E isso aqui que sobrou vai ser a minha capacitância. Então, vai ser 4πε0 dividido por 1 sobre R1 menos 1 sobre R2. Tudo bem? Então, basicamente, aí, essa é a conta que você tem que fazer. Você pode maquiar um pouquinho mais essa expressão, tomando aí uma diferença R2 menos R1 embaixo. No denominador, o denominador do denominador fica o produto R1 sobre R2, que eu jogo lá para cima e aparece agora no numerador. Então, percebam que a gente tem uma coisa parecida com o que a gente tinha no capacitor de placas paralelas, né? Aparece uma coisa que tem unidade de área. Então, 4πr ao quadrado é uma área da esfera, né? Então, esse 4πr1, R2 seria de alguma forma uma área média dessa região aí do espaço compreendido entre as duas armaduras, certo? E R2 menos R1, que a gente observa aqui, seria essa distância entre as duas, né, placas, né? Então, é algo bem parecido com o que a gente tinha ali no capacitor de placas paralelas, certo? E se eu mantiver essa distância entre as armaduras fixas, observe que quanto maior os raios, maior a capacitância. Tudo bem? Então, sempre a ideia do capacitor, para eu ter uma capacitância bem relevante, eu ter ele com grandes dimensões. Então, isso explica o fato de a gente ter capacitores grandes em circuitos eletrônicos, tá? E aí, o farad, que é a unidade do capacitor, ele tende a ser muito grande. Então, acaba que a gente sempre usa submúltiplos dele, né? Microfarad, nanofarad, picofarad, né? Então, 10-6, 10-9, 10-12, respectivamente. Ok, então esse aí é o nosso capacitor esférico. Isso aí é um problema que a gente pode atacar. O outro, que é o capacitor cilíndrico, está logo aqui para você verificar. Certo? Então aqui a gente tem um problema bem parecido com o que a gente tinha antes. Mas enquanto o nosso desenho anterior ele era tridimensional, com esferas, a gente tem aqui, na verdade, uma visão superior, né, de uma secção do nosso cilindro. Então, esse cilindro aqui ele tem um corte, ele continua aí para fora e para dentro da câmera, certo? Então, eu vou ter agora duas armaduras cilíndricas, que vai dar o formato do capacitor. Uma interna de carga mais Q, uma externa de carga menos Q. Analogamente, eu vou ter aqui um R1 do raio interno e um R2 do raio externo, certo? Quem que vai ser a nossa superfície gaussiana? Vai ser uma superfície que respeite a simetria do nosso sistema. Se o nosso capacitor é cilíndrico, adivinha o formato da nossa superfície gaussiana? Cilíndrica. A gente vai tomar, analogamente ao que foi feito antes, uma gaussiana cilíndrica de um raio R intermediário entre R1 e R2, nessa região aí compreendida entre as duas armaduras, onde existe o campo elétrico.
certo? Então, e análogo, vamos calcular um campo elétrico, com o campo elétrico vamos calcular uma DDP, com essa DDP relacionada à carga elétrica a gente calcula a capacitância. Então, vamos lá. Lei de Gauss, fluxo elétrico é igual a carga interna sobre ε0. Então, quem que é o fluxo elétrico? Eu tenho que imaginar que existe um comprimento L aqui de profundidade. Eu vou fazer um recorte da superfície gaussiana, certo? Isso aqui seria como se fosse uma folha. Eu vou abraçar esse sistema, cujo comprimento é 2πr, né? Vai abraçar esse comprimento, essa circunferência que você consegue enxergar, e uma profundidade L. Então, seria essa que seria a nossa gaussiana, que a gente precisa envolver esse espaço aí, certo? E essa aí vai ser a área por onde tem o fluxo elétrico. E o fluxo elétrico por simetria, ele tem módulo constante. Então, campo elétrico vezes 2πr vezes L, né? Então, o fluxo elétrico é a carga interna a essa superfície sobre ε0. Ela tem que ter duas paredes em cima e embaixo, como se fosse uma lata de leite em pó, mas dessas dois círculos não tem fluxo nenhum, porque o campo ele é paralelo aí à superfície. O campo não atravessa a superfície superior e inferior. Ok, então, isolando o campo elétrico, eu tenho carga sobre 2πε0 RL. Vou acabar definido em termos de quando a gente calcula o campo elétrico, de uma densidade linear, que é essa carga sobre L. Tudo bem? Então a gente pode escrever dessa forma aqui também. É uma coisa que a gente pode já ter visto antes. Certo. Então calculei campo elétrico. Posso calcular a DDP. Né? A DDP, mesmo o repeteco de antes. Como é que é o campo elétrico desse sistema? Ele é radial aqui. Certo? Ele sai perpendicular à primeira armadura e chega perpendicular à segunda armadura. Tenho que fazer uma integral do campo elétrico entre R1 e R2. A integral que deve ser feita, deve ser resolvida agora, é uma integral de dr sobre R, cuja solução é um logaritmo neperiano. Tá? Então, agora daqui para frente só matemática. Essa diferença de logaritmos vai dar o logaritmo do quociente, certo? Então, e aí na prática a gente vai precisar de fato, para calcular a capacitância, vamos ter que recuperar então essa carga sobre comprimento. Caso contrário, a gente teria aí uma capacitância por unidade de comprimento L, tá bom? Então, o que a gente tem que fazer agora é calcular a razão carga sobre DDP. Passa aquele potencial lá na esquerda para baixo da carga e todo o resto joga para a esquerda. E a gente chega aí à nossa resposta, que é a capacitância de um capacitor de placas cilíndricas é igual a carga armazenada sobre a DDP calculada, né, ambos para o capacitor de placas cilíndricas. Isso vai me dar esse 2πε0L, vai para o numerador, e esse Ln a gente pode jogar lá para o denominador. E essa aqui é a nossa resposta da capacitância de um capacitor de placas cilíndricas, certo? Então, gente, é isso. Espero que você tenha gostado. Eu vou ficando por aqui, então. Essa aí foi as nossas duas aplicações de cálculos de capacitância elétrica com aplicações aí de cálculos de campo elétrico. Depois eu faço uma integralzinha, calculo uma DDP e com esse resultado a gente calcula as capacitâncias, tá bom? Então, muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo. Um forte abraço.